Olá, meus queridos irmãos do Ideal Espírita, um forte abraço para o pessoal que constitui o Centro Espírita Joana d'Arc. Meu nome é Francisco, no interior todo Francisco é Chico, então, por gentileza, fique à vontade de me chamar de Chico. Não é Chico Xavier, quem dera que eu chegue aos pés, né? E nosso encontro de hoje, um encontro por sinal que eu espero que seja descontraído, nós vamos trabalhar o tema, afinal, que é o Espiritismo. Tá certo? E sempre eivado da proposta de que no Espiritismo não existe mestres, não existe professores, nós somos todos aprendizes, estamos todos no mesmo barco. Outro princípio que eu sempre dimano é o seguinte: não existe pergunta boba, minha gente, existe o bobo que não pergunta, portanto, não leve dúvida para casa. Pergunte, tire suas dúvidas. Se a gente não souber, a gente vai atrás de quem sabe. Tá certo? Vamos em frente, meus queridos. Eu vou iniciar com uma frase de J. Herculano Pires, ou seja, José Herculano Pires. Quem não conhece é considerado como se fosse o guarda noturno do Espiritismo, porque enquanto muita gente estava dormindo, esse valoroso guerreiro estava atento, alerta, para cuidar que a doutrina espírita não se desviasse do curso. Olha o que ele diz: o Espiritismo é ainda o grande desconhecido, até mesmo dos espíritas, que pensam havê-lo dominado completamente. É uma frase realmente impactante, mas que traduz uma certa verdade, meus queridos. Espiritismo é ainda o grande desconhecido, até mesmo dos espíritas, que pensam havê-lo dominado completamente. Em outras palavras, nós temos muita coisa a aprender sobre o Espiritismo. Por isso, não tem mestre, não tem professores, somos todos aprendizes. Vou iniciar aqui colocando 3 questões. Na realidade, são questões que eu coloquei para mim. A primeira questão é: há quanto tempo você é espírita? Eu vou responder. Para mim, eu sou espírita há 24 anos, tá certo? E você? Isso quer dizer o quê? Talvez não queira dizer nada, por incrível que pareça. Porque uma coisa é você entrar no espiritismo e outra coisa é o espiritismo entrar em você. Outro questionamento: você sente alguma dificuldade em compreender com precisão o que é o Espiritismo? Vou responder. No meu caso, eu passei um bom tempo com essa dificuldade, meus irmãos. Embora há 24 anos no Espiritismo, eu passei um bom tempo com essa dificuldade. Eu realizava palestras lá no Seara de Deus, no Cearinha, no IESF, em vários lugares. E quando alguém perguntava, eu lia, ou então respondia com o meu decoreba. Mas você ter a compreensão e responder com as próprias palavras é outra coisa. E outro questionamento que eu coloco aqui para você é o seguinte: você se sente capaz de definir com facilidade o que é o Espiritismo, utilizando suas próprias palavras? Ok? Se sente capaz de definir com facilidade o que é o Espiritismo ou não? Ou tem dificuldade? Eu passei um bom tempo com essa dificuldade, confesso a vocês, e quando a gente é sincero conosco mesmo, a gente aprende mais. E graças, somente agora, nos últimos tempos, é que eu venho me dedicando a conhecer o Espiritismo com mais profundidade. Meus queridos, quando eu penso que Kardec construiu um monumento fantástico da doutrina espírita em apenas 15 anos, e eu com 24 anos ainda estou engatinhando, aqui para nós, me dá uma dor na consciência, porque é uma prova de que faltou de minha parte mais dedicação, mais compromisso. Mas vamos avançar. Muitos de nós aqui iniciamos a nossa jornada no Espiritismo sem termos uma compreensão exata do que seja o Espiritismo. Não é isso mesmo? Eu aposto que isso aconteceu com muitos de vocês. Em outras palavras,
Muitos de nós ainda não sabemos e não conseguimos definir com clareza o que de fato é o Espiritismo. Alguns de nós ainda permanecemos nessa situação, por muito tempo. E o pior de tudo é que esse fato, meus irmãos, induz a erros, visto que, sem o conhecimento exato, sem o conhecimento preciso do que de fato é o Espiritismo, nós passamos a correr alguns riscos. O risco de trazer para a casa espírita para qualquer coisa, o risco de fazer improvisos que não estão de acordo com a doutrina espírita. Em suma, quando você não tem um conhecimento preciso e exato de uma coisa, você fica que nem barco à deriva. E isso também vai justificar a conduta de algumas casas espíritas em frente a coisas que você percebe que não tem nada a ver com a doutrina espírita, trazendo para essas instituições. Já identificamos também oradores e palestrantes falando coisas que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Tudo isso culpa de quê? Porque ainda não entendeu, não compreendeu com exatidão o que é o Espiritismo. E para finalizar, para a gente ir direto ao ponto, com o intuito de apresentar para vocês algumas contribuições neste sentido, visando aprimorar a compreensão do que é o Espiritismo, eu estou propondo aqui algumas considerações, algumas análises, algumas reflexões sobre a forma como Kardec definiu o Espiritismo. Isso mesmo. Nós iremos observar que a definição de Espiritismo, ela foi elaborada, ela foi reelaborada, ela foi meditada, ela foi pensada por Kardec no curso do tempo, desde o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra do monumento da doutrina espírita, até o último livro, a Gênese. Nós iremos acompanhar um Kardec humano, um Kardec que erra, um Kardec que vai lá e refaz. Nós iremos perceber um Kardec preocupado em tentar trazer para nós uma definição precisa e exata do que é o Espiritismo. E, ao observar essa cronologia na atitude de Kardec, a gente vai aprendendo com Kardec. E vai aprendendo também que não é feio a gente admitir que não sabe, como Kardec fez isso, inclusive na Revista Espírita, ao dizer só, olha, eu errei lá no Livro dos Espíritos, na questão tal, no comentário. O correto é isso aqui. Não é interessante isso? Ok. Bom, minha gente, vamos nessa. Eu convido vocês agora para que a gente faça uma viagem no tempo, que a gente mergulhe no contexto de 1857, na França, quando Kardec, então, vai lançar a primeira edição do Livro dos Espíritos, que contém 501 questões. Nessa edição, a introdução que Kardec faz é diferente da introdução do Livro dos Espíritos da edição definitiva, que ele lança em 1860. Portanto, tenha cuidado, tá certo? Como é que Kardec vai definir o que é o Espiritismo no Livro dos Espíritos, primeira edição? Observe. Olha o que ele diz, olha, diremos, pois, que a doutrina espírita, ou Espiritismo, consiste na crença das relações do mundo material com os espíritos. Eu vou passar para o outro livro de Kardec e depois eu comento as duas, certo? Preste atenção agora que em 1858, um ano depois, Kardec vai lançar um livro chamado Instruções Práticas sobre as Comunicações Espíritas. E esse livro nada mais é do que um manual, é um manualzinho falando sobre mediunidade, porque tem muita pergunta a respeito quando ele lança o Livro dos Espíritos. E esse manual, minha gente, é quem vai dar origem ao Livro dos Médiuns, tá certo? Portanto, esse manual é importantíssimo que
você leia, que você estude, principalmente quem está estudando o Livro dos Médiuns. Principalmente quem é médium. Olha o que Kardec diz sobre o Espiritismo. Ele vai dizer o seguinte: Espiritismo, doutrina fundada sobre as crenças na existência dos espíritos e em sua comunicação com os homens. Em outras palavras, tanto em 1857 como 1858, Kardec está dizendo que o Espiritismo é uma doutrina, mas que é uma doutrina que está fundamentada, sedimentada em quê? Em crenças. Em crenças em quê? Na existência dos espíritos e na relação dele, do mundo material com o mundo espiritual. Então, as primeiras definições de Kardec, ele está dizendo que o Espiritismo é uma doutrina que é baseado em crença. Essa é a definição de Kardec. Observe que no próximo livro, 1859, ele vai mudar. Ele já vai refazer, ele já vai reelaborar esse conceito. É Kardec aí observando, analisando e procurando aperfeiçoar a proporção que ele vai compreendendo com mais precisão, compreendendo com mais exatidão. Lembrando, a título de curiosidade, que lá em Obras Póstumas, Kardec relata que está sentado na casa dele, escrevendo, e ele ouve umas batidas, e no outro dia, na reunião, ele pergunta que batida é aquela, e os espíritos dizem, só éramos nós estávamos chamando atenção para algumas coisas que você estava escrevendo, vá lá e refaça. Eu tenho para mim, minha gente, que é justamente sobre uma das coisas, é sobre a definição sobre o que é o Espiritismo. Kardec estava com dificuldade e os espíritos estavam chamando a atenção. Porque o Espiritismo não era somente aquilo que Kardec estava pensando, era algo mais. E nós veremos isso mais adiante. Vamos continuar? Então, Livro dos Espíritos, 1859. Aqui ele vai formatar a definição do que é o Espiritismo de uma maneira mais precisa, de uma maneira mais exata, tá certo? Já que em 1857, o Livro dos Espíritos, e em 1858, quando ele lança o livro Instruções Práticas, ele apresenta uma definição em que ele coloca o foco em crença e doutrina, tá certo? Preste atenção agora. Olha o que ele diz. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Preste atenção, minha gente. Preste bastante atenção. Essas duas coisas aí que Kardec está colocando é a definição clássica, objetiva, constante do que é o Espiritismo. Ele finalmente aqui ele chega à compreensão do que é o Espiritismo. E aí ele vai dizer que é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. A gente vai trabalhar isso mais adiante. Ele continua, ele agora vai dar explicação. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritas. Ou seja, como ciência vai estudar o quê? Essas relações, vai observar essas relações, esse intercâmbio, a forma como essas relações se dão. E como filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam dessas mesmas relações, que são as consequências morais que demandam dessas relações é o quê? São os ensinamentos que os espíritos trazem e a consequência desses ensinamentos, que é de ordem moral, de ordem filosófica, de ordem religiosa. Vamos em frente. Tem muita coisa, não vai dar para passar tudo, mas eu vou deixar o material para vocês aí. Eu espero que vocês continuem essa pesquisa. É muito bom para a gente aprender e para a gente repassar.
1859, ainda o livro que é o Espiritismo, lá no preâmbulo, segunda parte, ele vai continuar dizendo o seguinte: nós podemos definir o Espiritismo também dessa forma. Olha aí Kardec já compreendendo, já entendendo com profundidade, com precisão o que é o Espiritismo e propondo agora definições baseado no entendimento dele. Olha o que ele diz. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Preste atenção que a partir de agora é sempre duas coisas, o Espiritismo. Uma, um aspecto de ciência, que vai tratar das relações, tá certo? E outra, o aspecto do ensinamento, doutrina. Vamos em frente. 1860. Chegamos em 1860. Livro dos Espíritos, edição definitiva. Tá lembrado que eu falei a primeira edição, 1857, que continha 501 questão. Agora ele vai lançar a edição definitiva, que contém 1018 questões. E na introdução, lá no item 1 da introdução, ele vai definir o Espiritismo da seguinte forma: diremos, pois, que a doutrina espírita ou Espiritismo tem por princípio a relação do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. A doutrina espírita tem por princípio o quê? A relação do mundo material com o mundo espiritual. É uma definição que Kardec está dando. Vamos em frente. Aí ele vai mais adiante, lá no Livro dos Espíritos, é o que você tem em casa, segunda edição. E lá, ainda na introdução, que eu falei que é diferente da introdução do primeiro Livro dos Espíritos, no item 17, minha gente, vocês vão lá, dever de casa, para pesquisar, para ler e reler esse item 17, que é ali que ele fecha de uma maneira magistral o conceito de Espiritismo. Lá ele diz tudo. É maravilhoso, é emocionante. A ciência espírita, diz Kardec, compreende duas partes. Preste atenção que a partir de agora, a partir de então, vai estar sempre pontuando nessa questão da definição do Espiritismo, que constitui-se de duas partes. O tempo todo é assim. A ciência espírita compreende duas partes. Uma parte experimental sobre as manifestações espíritas, que é o aspecto ciência, e a outra parte filosófica sobre as manifestações inteligentes, ou seja, os ensinamentos dos espíritos, a doutrina. E aí, olha o que Kardec diz, minha gente. Quem apenas observou a primeira parte, ou seja, a parte experimental, essa parte das mesas se mexendo, dos fenômenos, quem apenas observou essa parte está na posição de quem conhece a física pelas experiências recreativas, sem haver penetrado a ciência propriamente dita. Continua Kardec. No entanto, porém, vos digo, como quem está querendo acentuar, a verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos. A verdadeira doutrina espírita está nos ensinamentos dados pelos espíritos. E continua Kardec, e os conhecimentos que esse ensinamento comporta são muito sérios para serem adquiridos de qualquer outro modo que não seja por um estudo atencioso e contínuo, feito no silêncio e no recolhimento, porque somente nessa condição pode-se observar um número infinito de fatos e detalhes que escapam ao observador superficial e permitem afirmar uma opinião. Permitem firmar uma opinião, desculpa. Então aqui, de uma maneira bastante lúcida, ele fecha o conceito.
do Espiritismo. Eu vou avançar agora em outro momento para a gente fazer uma reflexão e a gente trabalhar isso de uma maneira agora mais espontânea. A gente vai trazer esses conceitos aqui. Tem mais conceitos para isso, eu vou passar para vocês, mas a gente agora vai fazer uma avaliação e as consequências da compreensão desse conceito. Bom, pessoal, eu falei que a gente ia fazer um fechamento, mas antes eu gostaria de fazer também algumas considerações aqui que eu acho importantíssima. A partir de agora, Kardec começa então a pontuar o tempo todo que o Espiritismo são duas coisas. É a parte de doutrina, tá certo? Que é o ensinamento dado pelos Espíritos, e essa parte ligada também às manifestações, o estudo das manifestações. O método realizado nesse estudo, que é a parte científica. Ele diz o seguinte: essa doutrina se acha exposta de modo completo em O Livro dos Espíritos, quanto à parte filosófica, e em O Livro dos Médiuns, quanto à parte prática e experimental. Olha aí Kardec novamente pontuando esses dois itens. Isso foi em 1862, no livro O Espiritismo na sua expressão mais simples. A gente precisa conhecer essas obras de Kardec, né? Em 1864, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 1, ele vai trazer também uma definição do Espiritismo. Pouca gente sabe que ele define o que é Espiritismo no Evangelho. Olha o que ele diz: o Espiritismo é a ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Novamente, duas coisas. É interessante isso. 1864, Revista Espírita, o ano 7, abril de 1864. Está lá em Resumo da Lei dos Fenômenos Espírita. Sumário. Kardec novamente. O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Continua, 1868, a Gênese, logo no frontispício do livro A Gênese. Olha o que é que Kardec diz. Aqui é a última obra que Kardec escreve. Ele encerra aqui a sua obra, né? E ele vai dizer o seguinte: a doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. Ele aqui como se estivesse fechando aquela mensagem que ele dá no Livro dos Espíritos, lá no item 17, dizendo: eu, porém, vos digo, a verdadeira doutrina espírita está nos ensinamentos dados pelos Espíritos. Ok, minha gente, deu para a gente fazer esse mergulho nessa viagem no tempo e acompanhar a construção de Kardec, no sentido de elaborar a definição do que é o Espiritismo, desde o Livro dos Espíritos até a Gênese. E o que a gente vai observar dessa pesquisa é que nas definições apresentadas por Kardec, que são várias, está presente constantemente os termos crença, relação, doutrina, ciência e filosofia. E eu queria também lembrar uma coisa, que atualmente o termo espiritismo ele é utilizado com sentidos diferentes. Portanto, você deve ter muito cuidado com o emprego do termo espiritismo, porque ora a palavra espiritismo é empregado no sentido de doutrina espírita, ora o espiritismo é empregado no sentido de ciência, ou seja, espiritismo experimental, Kardec vai falar disso na Gênese, ora o espiritismo se refere a movimento espírita, e ora o espiritismo se refere à crença, tá certo? Mas, concluindo, o que é que ficou bem claro nesse estudo, para que a gente possa então agora ter uma compreensão do que é o Espiritismo e a gente possa agora falar sobre o que é o Espiritismo usando as nossas próprias palavras. É que quando você pensar em Espiritismo, não esqueça que são duas coisas fundamentais. Dois pontos fundamentais.
A gente não precisa decorar conceito. O que a gente precisa compreender é que quando se fala em espiritismo, quando se trata de espiritismo, dois pontos fundamentais se sobressaem. O primeiro ponto é os ensinamentos coletivos e concordantes dos espíritos, a doutrina dos espíritos. Quando se fala em espiritismo, o primeiro pensamento que vem à sua cabeça, nós estamos pensando em quê? Nos ensinamentos que foram trazidos pelos espíritos. Você pode dizer para si mesmo que o espiritismo são os ensinamentos que os espíritos trouxeram através da reunião que houve em 1857, daquelas mesas girantes, e que resultou naquele ensino concordante dos espíritos. E esses ensinos, Kardec vai dizer que é a doutrina dos espíritos, que depois ele resume para a doutrina espírita e depois ele resume para o espiritismo. Mas que o espiritismo não é só isso. Os espíritos, então, alertaram Kardec isso. Olha, se você disser que o espiritismo é apenas os ensinamentos dados pelos espíritos, os espíritos da codificação, vão te perguntar o seguinte: e como é que esses ensinamentos chegou? Como é que você conseguiu o ensinamento? Através de quê? E aí é que vem a segunda parte. É a forma, a maneira como esses ensinamentos chegaram, foram repassados. Ou seja, através dos médios, utilizando métodos, observação, com controle, com explicação fundamentada nas leis naturais. A gente está falando de quê? Ciência. Então, em suma, o espiritismo não é tão somente os ensinamentos dos espíritos. É também a forma, os meios, os processos, as explicações, como os ensinamentos ocorreram. Por isso, Kardec destaca com muita ênfase o seguinte conceito no Livro dos Espíritos, na edição definitiva. A ciência espírita compreende duas partes. Uma experimental, sobre as manifestações espíritas, ciência, e outra filosófica, sobre as manifestações inteligentes. Espiritismo é, pois, os ensinos dos espíritos e a maneira como chegou até nós, a forma como se deu, os fenômenos. E aí entra a parte ciência. O que a gente precisa ter em mente é que os ensinamentos trazidos pelos espíritos possuem uma consequência filosófica, porque vai implicar em você realizar um exercício do pensamento, a partir do momento em que você se esforça para meditar, refletir sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Então tem esse aspecto filosófico, comporta esse aspecto filosófico. É, pois, uma filosofia, os ensinamentos dos espíritos. E tem também o aspecto religião, e aí que é muito polêmico, por sinal. Só que esse aspecto religião não é religião formal, como a gente entende. Kardec vai falar disso com muita propriedade na Revista Espírita, se não me falha a memória, de 1868, quando ele vai falar lá o seguinte, o artigo: o Espiritismo é uma religião? E ele deixa bem claro que trata-se de uma religião não no sentido formal, não no sentido de uma religião institucionalizada. Ele deixa isso bem claro lá. Meus irmãos, o referido estudo é também esse estudo que nós realizamos é também uma provocação. É um alerta no sentido de estimular todos para estudos individuais e em grupos sobre definições, conceitos e questões que permeiam o Espiritismo, para que ele possa dar compreensão do que é o Espiritismo, nós possamos responder com propriedade questões do tipo: o Espiritismo é religião? O Espiritismo é ciência? É filosofia? O Espiritismo é cristão ou não? Por que é que o Espiritismo não segue a Bíblia? Em que se fundamenta o Espiritismo? Qual a missão dos espíritas e do Espiritismo? Quais os princípios fundamentais do Espiritismo? Eu só vou poder responder tudo isso se primeiro eu souber o que é Espiritismo, com precisão.
E depois, sabendo isso, eu vou precisar entender o que é religião para poder dizer se é religião ou não. Eu vou precisar saber se o espiritismo é cristão, eu tenho que saber o que é o cristianismo para poder saber, para poder responder se o espiritismo é cristão ou não. Para dizer se o espiritismo segue ou não a Bíblia, primeiro eu tenho que entender o que é espiritismo e entender o que é a Bíblia, para poder fechar e para poder dizer se o espiritismo segue a Bíblia ou não e por que não, ou por que sim. E para poder falar em que se fundamenta o espiritismo, primeiro eu tenho que entender o que é o espiritismo e conhecer as bases do espiritismo. Em suma, a gente primeiro tem que entender com precisão o que é o espiritismo para depois dar continuidade aos estudos com mais precisão. E para encerrar, uma frase de Allan Kardec que eu achei interessante lá na Gênesis. Ele diz o seguinte: os espíritos não ensinam outra moral senão a moral do Cristo, pela razão do que não há outra melhor. Aí está Kardec trazendo para a gente, sintetizando para a gente, o que é que ensina o Espiritismo, a moral do Cristo. Primeiro a gente entendendo o que é o Espiritismo e agora, através de Kardec, compreendendo essa questão do que dos do ápice do Espiritismo, do ponto fundamental, o que é que ensina, quais os ensinamentos que traz no sentido moral, que é a moral do Cristo, pela razão de que não há outra melhor. Muito obrigado e agora vamos ao debate.